Olá, turma! Então, um grande prazer podermos dar início a este novo módulo. Estamos, então, desejosos de que todos vocês possam crescer, aprender, desenvolver ainda mais a sua habilidade de conselheiro. Este curso, ele tem como propósito atingir vários grupos ou várias pessoas, né, que ocupam funções diferentes. Então, é um curso que tem muita serventia para você que é pai e mãe de adolescentes, de jovens ou algum responsável. É um curso que tem como propósito te ajudar também no ministério da igreja local. Se você é professor de adolescentes e jovens na escola bíblica dominical, se você é um líder de jovens, então está à frente de uma mocidade, é um conselheiro, para aqueles que trabalham com retiros, com acampamentos, e também para pastores mais diretamente. Então, aqui o propósito é que todos nós venhamos adquirir habilidades, conhecimento, e venhamos a conhecer alguns livros, algumas obras importantes que trabalham na área, que tratam a respeito deste assunto, para que a gente possa se atualizar com essa bibliografia e possa conhecer, né, aumentar o nosso acervo de conhecimento na área. Então seja muito bem-vindo, eu espero que seja um tempo aí de grande riqueza na vida de todos vocês. Então, o módulo é este, aconselhamento de jovens e adolescentes, é ele que nós estamos dando início a partir de agora. Nós queremos iniciar com a seguinte pergunta: por que se capacitar no aconselhamento de jovens? Talvez a resposta mais engraçada que eu posso dar no início seria para que eu não entre em desespero, né, para que eu saia, inclusive, da crise ou coisas desse tipo, né? Se você lida com jovens e adolescentes, você sabe que não é um contexto fácil, não é simples, não são personalidades fáceis de tratar. Como na realidade, nenhum ser humano é, mas a gente meio que já criou um certo estigma e até por não entendê-los, entender o que está acontecendo, dá grande dificuldade. Eu gosto muito da proposta do Paul Tripp, quando ele nos diz, e depois inclusive eu vou mencionar mais em uma das nossas aulas posteriores, quando Paul Tripp nos diz que não se trata da idade da rebeldia, mas se trata da idade da oportunidade. Então, é de fato uma grande oportunidade para quem consegue e entende, sabe lidar com este grupo, com tanta vitalidade, com tanta energia, mas que precisa de direcionamento da nossa parte. Por que se capacitar no aconselhamento de jovens? Eu quero apresentar a primeira obra, Uma Palavra aos Moços, de Riley. Eu não sei se você já leu essa obra, ela tem algumas edições, inclusive no Brasil, e acredito que é uma obra que você precisa conhecer mais e melhor se você deseja se aprimorar nesta área. Logo no início, logo no primeiro capítulo do livro, o Riley, ele vai nos apresentar as razões, as motivações para que a gente se empenhe e se esforce na capacitação dos jovens, para que a gente possa se preparar, sermos melhores conselheiros para lidar com eles. Então, qual a razão, por exemplo, de fazer um investimento financeiro nesta área, um investimento de tempo, como você está fazendo agora? Então, qual seria a razão? Então, o Riley começa a nos apontar 5 motivos que eu quero, então, discutir e trabalhar com vocês nesta primeira aula. O primeiro motivo seria o seguinte: existe o triste fato de serem poucos os jovens em qualquer lugar que demonstram espiritualidade genuína. Então, olha que aspecto importante. Nota que o Riley não está falando a respeito de espiritualidade, que é inclusive uma palavra da moda, né? Ele está falando de espiritualidade autêntica, de alguém que de fato usufrui de uma intimidade com Deus e pode
inclusive, se beneficiar de estar na presença de Deus, estar próximo de Deus. Então, o Riley nos diz, não são muitos jovens que estão, de fato, imersos dentro de uma espiritualidade autêntica. Muitas das vezes, eles se deixam levar por alguma espiritualidade de mercado que está aí à disposição em vitrines das mídias sociais e acabam, na realidade, se enganando, e a gente precisa atentar para isso. Então, em um outro curso, nós podemos falar e aprofundar o conceito de espiritualidade. Aqui a gente está querendo apenas entrar um pouquinho, certo? Mas é uma temática riquíssima. Então nós poderíamos fazer uma abordagem, inclusive, dentro da história da igreja, a respeito da espiritualidade. Mas seria importante, por exemplo, usar aquele método do Martin Lloyd Jones e dizer que espiritualidade não se processa simplesmente em você ter jovens na igreja que são ativos no serviço, que estão ajudando ali no serviço da igreja. Por quê? Porque nós não sabemos as motivações por trás das ações. E todo conselheiro aprende. Então este é um pontapé inicial de que a gente não pode se deixar iludir pelas ações, por aquilo que nós vemos. A nossa preocupação é bem mais profunda, a nossa preocupação diz respeito ao coração. Enquanto nós não entendermos isso, nós não desejaremos cavar mais fundo, de maneira profunda, para encontrar o problema, para encontrar a raiz de algumas dificuldades que as pessoas enfrentam. Então o problema está de fato escondido. Então por trás de um jovem que trabalha na igreja, nós podemos ter ego, o desejo meramente de mostrar suas habilidades, de aparecer, de receber aplausos, não apenas de jovens, mas de um todo, né? Então, estar na igreja, servir na igreja, pode ser uma maneira ou um artifício simplesmente de se sentir útil, não está fazendo por conta da glória de Deus, por conta da sua intimidade com o Senhor, por conta de uma espiritualidade genuína, mas está fazendo simplesmente por conta do senso de utilidade, que é relevante, mas que não é o aspecto primordial e principal. Então, muitos jovens podem estar na igreja simplesmente por causa do grupo, porque eles desejam se relacionar com pessoas da mesma faixa etária, porque desejam encontrar alguém para se relacionar. Nós vemos isso acontecendo muitas das vezes entre os jovens. Nota que o que eu estou mencionando aqui não tem nada de errado em si. Então, servir, buscar relacionamentos com pessoas da mesma idade, buscar pessoas para que você possa ter um relacionamento ainda mais profundo de namoro, noivado e chegar a um casamento. Nada disso é algo ruim. Só que pode mascarar uma espiritualidade genuína. Então, um descrente pode estar fazendo essas coisas, entende? Uma pessoa que está na igreja simplesmente religiosa pode estar fazendo essas coisas. Então, a preocupação do Charles Riley de início é que nós, conselheiros, precisamos nos aproximar dos jovens, precisamos estar convivendo com eles, precisamos estar entendendo suas ações, suas motivações. Por quê? Por causa da questão da espiritualidade não genuína, por assim dizer, que é muito presente em muitos jovens. Olha o que o Riley vai nos dizer. Tremo ao observar quão poucos jovens são guiados pelo Espírito, quão poucos estão no caminho estreito que conduz à vida. Eu diria até mais, quão poucos jovens conhecem a respeito do Espírito. Então, dentro de um contexto brasileiro, onde o Espírito Santo ele é tão mal entendido, tão mal interpretado, então quase tudo tem sido colocado como uma experiência com o Espírito Santo, né? Então é uma energia, é uma força, é uma sensação, tudo isso. E os jovens estão acreditando que é isso mesmo, né? Que é aquele momento de arrepio, aquele momento de fechar os olhos em um cântico e coisas desse tipo, mas isto acaba maquiando
o verdadeiro relacionamento e intimidade que eles precisam ter, a moção, por assim dizer, do Espírito na vida deles. Com poucos estão no caminho estreito que conduz à vida. Eu gosto desse destaque que ele faz. O caminho é estreito. Então parece que muitos estão entrando no cristianismo, estão nas igrejas locais e sem perceber de fato que o caminho é estreito. Parece que o caminho é até muito largo. Por quê? Porque de fato eles não estão conhecendo o verdadeiro cristianismo, o chamado ao discipulado sacrificial, a morrer por Cristo e coisas assim, né? Então não estão, por exemplo, vivendo e entendendo que quando Cristo nos chama para ser discípulo, Ele nos chama para tomar a nossa cruz. Isso significa entregar toda a nossa vida para Ele, estarmos dispostos a morrer por eles. Então parece que é simplesmente uma moda. Então vocês sabem que o meio gospel simplesmente se tornou um modismo social e inclusive econômico. E na realidade nós precisamos ajudá-los a perceber que não se trata nada disso, porque senão eles terão uma percepção errada do cristianismo, do relacionamento com Deus e do próprio Deus. Com poucos estão colocando seus corações nas coisas que são do alto, que estão tomando a cruz e seguindo a Cristo. Então, uma missão de um conselheiro é fazer com que os olhos dos jovens, que são tão imediatistas e pragmáticos, sejam voltados para o alto. Que eles possam ter um coração desapegado deste mundo. E assim nós estaremos ajudando, por exemplo, a eles se livrarem de grandes forças, como é o consumismo, o materialismo, por exemplo. Então, o verdadeiro cristianismo, ele precisa ser a ferramenta do discipulado, e isto vai trazer uma transformação na vida deles. Eles precisam desse tipo de conhecimento porque, de fato, eles estão vivendo numa superficialidade, numa trivialidade terrível. Digo isso com toda tristeza, o Riley vai nos dizer, mas creio diante de Deus que eu estou dizendo nada mais que a verdade. Então, para pensar um pouco nos jovens que você conhece, de uma maneira geral. Para analisar um pouco os teus próprios filhos, né? Então, se você tem percebido que eles leem a Bíblia por si mesmos, que eles oram por si mesmos, que eles se relacionam com Deus intimamente, se você tem conseguido sondar os corações e coisas desse tipo, né? Para isso, você já deve ter percebido que não dá para passar 2 horas num sábado e um tempinho no domingo para que a gente consiga, de fato, ajudá-los, discipulá-los, mentoreá-los nesse sentido, né? Então, já que nós estamos percebendo que um grande grupo de jovens sofre com uma espiritualidade não autêntica, então o conselheiro ele precisa se aproximar para que ele possa perceber se as sensações, se as práticas, elas de fato estão alicerçadas, embasadas nas escrituras de maneira sólida, numa interpretação correta, se ele está de fato se relacionando com Deus. Então, o que Riley diz que, infelizmente, com muita tristeza, é um quadro que nós percebemos facilmente. Um outro livro do Riley é o livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você nunca leu esse livro, faça um favor para a sua alma. Entre em crise. Como assim, pastor? Se você começar a ler esse livro, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, você já vai entrar em uma grande crise. Talvez você comece a se perguntar, eu realmente sou crente? Eu realmente tenho uma espiritualidade genuína, autêntica? Então, sem que o conselheiro se autoavalie, se perceba, sem que nós possamos, de fato, sermos guias que levarão eles para uma vida de santidade, de fato nós não temos como contribuir. Então, esta é uma obra que, antes de ser passada para os jovens, precisa ser depurada pela nossa alma. Se você nunca leu, eu aconselho que você leia com calma, com paciência, fazendo uma análise, entrando num processo de introspecção, reflexão sobre você mesmo, porque não há como ser um conselheiro sem que a gente tenha o primeiro degrau da santidade na nossa própria vida. Então para pensar sobre isso.
Então, mesmo o autor que está escrevendo o livro para os jovens, está escrevendo o livro Santidade. Por quê? Porque ele quer explicar o que significa espiritualidade autêntica. E aí ele vai explanar isso nesta obra. Ele nos diz, por exemplo, é fácil reunir multidões para os chamados encontros de vida elevada, consagração. Então ele está falando de cultos, de retiros, de campos. É muito fácil ter esses eventos, esses momentos, conferências para isso. E aí o que nós encontramos aí? E artifícios que nós encontramos que podem ser confundidos com a verdadeira espiritualidade e com santidade. Discursos sensacionais, empolgantes, preletores assim que fazem a gente dar uma certa estremecida, música alta tem sido um artifício, rostos com expressão fortes, sentimentos semi-religiosos, vigílias, confissão pública de fé, testemunhos, todas estas coisas juntas, o Riley vai nos dizer, são bem interessantes e parecem benéficas. E podem até ser, eu diria. Mas será que este benefício trazido por tais artifícios, ele é real? Ele tem raízes profundas? Ele é sólido? Ele é duradouro? Então aqui tem um aspecto maravilhoso de reflexão. Qual é? É que você já deve ter percebido que pós-retiro nós temos ali um momento posterior de muitas saudades e um momento posterior até de um certo impacto. Então, quando nós ficamos juntos, retirados, por exemplo, na Semana Santa, no Carnaval ou coisas do tipo, então o efeito posterior ele parece ser benéfico. O problema que Riley está nos chamando a atenção é que esses efeitos parecem passar muito rápido, parecem não ter raízes profundas. Então, o que ele está nos questionando é, será que de fato está sendo produzido uma piedade, uma espiritualidade genuína, uma santidade real, ou simplesmente nós estamos apenas usufruindo dos efeitos de uma experiência, como acontece em outros lugares, como acontece em outros ambientes, fora inclusive até do cristianismo. Então ele está perguntando, será que essas experiências são de fato experiências do Espírito, ou nós estamos simplesmente nos enganando diante de tudo isso? É uma pergunta, no mínimo, interessante e que deve ser refletida, porque às vezes a nossa percepção ou a nossa esperança é que a gente vai mandar, por exemplo, um filho para um retiro, para um acampamento, e que ali vai ser resolvido. E o Riley está dizendo, é mesmo? Será? Por mais bem intencionado, organizado que o retiro seja, mas será realmente? Então a gente precisa começar a refletir se muitas das sensações não estão sendo produzidas de uma maneira intencional, às vezes até proposital, por líderes religiosos e por eventos e coisas do tipo. Não é isso que nós queremos com os jovens, e nós precisamos cuidar muito disso. Então você já vê de cara que a questão não está muito nos eventos que são produzidos. Um grande erro e que acontece muito com o ministério com os jovens. O Riley nos diz, será mesmo que aqueles que frequentam esses encontros, essas conferências e retiros, transformam-se em pessoas mais santas, mais humildes? Você tem percebido isso? Mais altruístas, e não aquela percepção a curto prazo, mas a longo prazo. São pessoas mais bondosas, mais calmas, mais abnegadas e mais semelhantes a Cristo em seus lares quando saem de lá, depois que eles voltam para a vida normal, por assim dizer, rotineira. Tornam-se mais contentes com a sua própria posição econômica, ficam mais livres dos desejos impacientes de obter coisas diferentes daquelas que Deus lhes tem dado. E o Riley vai continuar, é um livraço. Ele vai, por exemplo, fazer a questão, aqueles que estão ao redor das pessoas que participaram destes eventos, o que elas dizem sobre eles a médio e longo prazo? Houve realmente transformação? Os frutos são de fato perceptíveis da santidade? Ou foi apenas um efeito muito passageiro e rápido? Dois textos bíblicos que o Riley explora muito bem, que a gente precisa refletir demais, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Charles Riley nos diz, um dos motivos para que a gente possa nos aprimorar no aconselhamento com os jovens é que se eles não tiverem uma espiritualidade genuína, uma santificação verdadeira, eles nunca verão o Senhor. A questão não é apenas comportamental, a questão não é apenas moral e ética, a questão é espiritual, é uma preocupação com a alma e com o destino eterno deles. Isso aqui é muito pungente e deve ser muito importante para todos os corações. Hebreus 12:4, um outro texto importante e é um dos meus prediletos. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. E o próprio autor de Hebreus vai nos lembrar que, de fato, o cristianismo é um grande percurso. Lembra lá, por exemplo, de Hebreus 11, né? É como se fosse uma grande maratona e não uma corrida rápida de 100 metros. E que nós precisamos ajudar os nossos jovens a perceber isso. Não basta simplesmente ter aquela semana de santidade, ter aquele momento de retiro, de extrema experiência, mas é preciso ajudá-los a entender que o percurso é longo e que eles precisam ir medindo pouco a pouco o seu crescimento, perseverando, resistência. Então olha o que é nos dito, né? Na luta contra o pecado não tem resistido até ao sangue. E a ideia basicamente do conselheiro é que não haverá santidade sem que nós ajudemos os nossos jovens a lutar contra o pecado, a serem radicais contra o pecado. E não aquele momento ali de experiência rápida e passageira, mas uma luta real, uma luta radical, e como o próprio autor de Hebreus nos diz, uma luta até mesmo sangrenta, resistir até o sangue. Então, não vai ser fácil, mas eles precisam entender que eles estão nessa batalha, que eles estão nessa luta, que o cristianismo não é simplesmente um parque de diversão com roda gigante repleto de entretenimento, mas que é uma luta contra a própria alma, contra as próprias tentações. E aqui, nós conselheiros temos um papel importantíssimo de trazê-los para essa luta, de conscientizá-los nesta luta. Então, nota a importância de ter alguém maduro, espiritual, ao lado de jovens que de fato ainda não conseguem compreender o que passarão, o que acontece no coração deles e na mente deles e o que eles precisam fazer. Riley nos traz o segundo motivo, são 5, como eu mencionei. A morte e o julgamento estão diante dos jovens, assim como dos outros, mas quase todos eles parecem esquecer disso, sentem-se imortais. Então, o que o Riley está trabalhando conosco agora? Ele está nos dizendo que, por conta da força dos jovens, que a própria Bíblia reconhece, jovem, vós sois fortes, tendes vencido o maligno, por conta desta vitalidade, por conta dessa energia que eles têm, o brilho no olhar dos jovens, né? Isto pode acabar sendo uma grande armadilha para eles. Se nós não canalizarmos, direcionarmos a energia deles, eles podem achar que eles são imortais. Eles podem jamais pensar sobre a morte, e isto pode alcançá-los a qualquer momento. Então a ideia não é sermos mórbidos no aconselhamento, mas sermos realistas. Nós precisamos lembrar para eles que eles não podem, por exemplo, por conta desse destemor que é muito característico dos jovens, da adrenalina, eles têm que aproveitar isso, mas por outro lado eles precisam ter o cuidado, porque eles não são anjos, né? Eles podem morrer a qualquer momento, né? E a morte deles vai levá-los diretamente para uma prestação de contas com Deus, quer seja posteriormente no tribunal de Cristo, o julgamento dos crentes, ou lá no grande trono branco, que é o julgamento dos incrédulos. Então nós precisamos lembrar isso para eles, né? A morte é real. Então retirá-los
desta bolha que eles vivem, deste Matrix. Eu gosto de brincar com eles e dizer, fazer com que o velocípede do Fantástico Mundo de Bob pare um pouco, né? Então, voltar do mundo ali da Alice, né, do País das Maravilhas, e entender que de fato a vida ela é real, e nesse sentido aqui a morte pode bater na porta deles a qualquer momento. Olha o que o Riley vai nos dizer, né? Não importa o quanto estejam saudáveis e fortes agora, o dia da morte irá chegar. Talvez esteja muito próximo. Veja se um jovem pensa isso. É preciso ensiná-los que muitos filhos morrem antes de seus pais. Davi teve que chorar a morte de 2 dos seus filhos mais queridos na Bíblia. Jó perdeu todos os 10 filhos em um só dia. Nós precisamos lembrar para eles de que eles podem, inclusive, serem chamados por Deus antes de seus pais. Um pensamento que quase nunca passa na mente de um jovem, mas que ele é muito real. Então a morte precisa estar diante deles para que eles possam aproveitar cada dia, mas não naquele sentido do carpe diem, né, de aproveitar a vida de maneira irresponsável, então tendo todo e qualquer tipo de experiência que a minha carne, a minha vontade desejar. Não, eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre o domínio das vontades na aula de número 2. Aguarda um pouquinho aí, inclusive com base ali no grego clássico de Platão. Vamos trabalhar isso aí. Então, o que Eclesiastes 11:9 nos lembra? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Olha que coisa importante. É preciso lembrar isso para eles. A morte precisa estar diante dos olhos deles. Por quê? Porque eles irão prestar contas a qualquer momento diante de Deus. Então, de tudo aquilo que eles fizerem. Então, não deixemos que os nossos jovens vivam em uma realidade paralela e acabem tomando decisões irresponsáveis, porque eles acham que nada daquilo vai os atingir. Então, cuidemos aí desse aspecto. Terceiro ponto, o que os jovens serão depende muito provavelmente daquilo que são e priorizam no momento, mas eles se esquecem disso também com muita facilidade. Então, quais são as prioridades dos jovens? Importante falar sobre prioridades, porque prioridades evidenciam amores. Então, o que um jovem prioriza, nós precisamos entender, nós precisamos conhecer, porque ao denunciar os seus amores, nós temos condições de perceber se eles de fato estão adorando ao verdadeiro Deus ou a ídolos. Então, nós temos condições de atacar o problema no seu aspecto mais básico, que é o religioso. Então, o Riley basicamente vai nos dizer que aquilo que eles serão depende demais daquilo que eles fazem agora, né? Daquilo que eles são agora, das suas prioridades, das suas práticas, dos seus amores atuais. Então, nesse sentido, nós precisamos lembrá-los de ter uma vida a longo prazo. No aspecto passado, nós lembramos da morte, que é um ponto extremo, mas até a morte tem toda uma vida, e aquilo que eles fazem agora tem implicações aí na vida deles como um todo, por assim dizer, e a gente precisa alertar, lembrá-los desta realidade. O Riley nos diz, a juventude é o estágio embrionário da maturidade, o período de formação, a época decisiva para a vida adulta. Pelo broto, julgamos a árvore. Pela flor, julgamos o fruto. Pela florada, julgamos a safra.
pelo amanhecer, julgamos o dia, e de modo geral, pelo caráter do jovem, podemos julgar o que ele virá a ser na vida adulta. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, falando de um tema que eles gostam muito, que é liberdade. A liberdade ela pode ser abordada de diversas maneiras. A liberdade ela pode ser utilizada como algo muito benéfico, inclusive impulsionador para uma vida proveitosa e que glorifica a Deus. Por outro lado, a ideia de liberdade que eu tenho pode me trazer grandes danos e prejuízos e no final das contas me limitar. Interessante isso. Uma liberdade que pode, na verdade, me limitar. Como assim? Para pensar, por exemplo, em um jovem que decide não usar bem o seu tempo, não disciplinar bem o seu tempo e gastar muito tempo na internet, muito tempo em redes sociais, muito tempo em jogos e virar noites e coisas assim. E não priorizar aquelas tarefas que nós entendemos que de fato trarão para eles bons benefícios. Então não quer estudar, por exemplo, não gosta de estudar, e esta é uma característica de muitos adolescentes e jovens. Então nós temos um ou outro, né, que se identifica um pouco mais com as letras, mas a maioria não é assim. E o que acontece? Eles preferem usar sua liberdade atual, então não querem estudar e vão levando, né, a sua vida de estudante de toda e qualquer forma. Quando eles chegam lá na frente, quando eles vão fazer o vestibular, por exemplo, o leque de opções profissionais está bem restrito para eles. Por quê? Porque a liberdade deles limitou uma outra liberdade maior. Então, a grande discussão que a gente precisa mostrar para eles não é que eles agora vão perder a liberdade, mas é liberdade e liberdade. São avaliações de liberdade. Então, porque determinadas liberdades nos limitam. Então, se você deseja lá na frente ser um engenheiro, ser um advogado, ser um médico, ou outros cursos concorridos, né? Fazer um ITA, fazer um IME e outras faculdades mais concorridas, você não terá essa liberdade. Por quê? Porque o tempo que você investiu foi equivocado, foi errado, não trouxe para você a liberdade que você gostaria. Essa é uma reflexão valiosíssima para a vida deles e que a gente precisa, como conselheiro, estar mostrando, né? De que se podar, se limitar no momento, é dar asas e liberdade para coisas maravilhosas lá na frente. O Riley continua e nos diz: eu digo isso por considerar o poder dos hábitos. Os corações dificilmente mudam na velhice. Poucos se convertem na idade da velhice. Os hábitos têm raízes profundas. Quanto mais antigos, mais fortes eles ficam. Quanto mais tempo prenderem a alma, mais difícil de serem eliminados. E aí ele nos coloca aqui, por exemplo, Jeremias 13 e 23. Então, para pensar sobre isso, né? Hábitos. E aqui nós temos um aspecto muito importante. Nós precisamos ajudar os nossos jovens, como conselheiros, a adquirirem bons hábitos. Então, não adianta simplesmente dizermos para eles, por exemplo, que uma vida regrada será abençoadora, trará liberdade, mas como eles fazem? Quais são os bons hábitos, por exemplo, para pensar sobre a vida espiritual, já que a gente trabalhou no primeiro aspecto sobre espiritualidade autêntica. Então, quais são os hábitos que eu devo nutrir para uma espiritualidade autêntica? E aqui nós poderíamos lembrar do livro do Donald Whitney, né, Disciplinas Espirituais, que não deve apenas ser lido, mas deve ser vivenciado e deve ter um acompanhamento dessas disciplinas espirituais, da leitura bíblica, da vida de oração, da vida em comunidade, do culto, da atenção nas programações e coisas desse tipo, né? Então a gente precisa ajudá-los. E aqui o livro do Donald Whitney, Disciplinas Espirituais,
é valiosíssimo para você começar a trabalhar com os seus jovens a formação de hábitos saudáveis para que eles venham de fato a desenvolver esta espiritualidade autêntica caso sejam crentes. Logicamente que o Riley vai nos lembrar que nós não temos como ter uma santificação que agrade e glorifique a Deus se nós não formos primeiramente crentes. Tudo começa a partir deste aspecto aqui. Mas depois disso, nós vamos precisar de uma vida de hábitos. Então, bons hábitos trazem benefícios maravilhosos para a nossa vida. Aqui, a ideia não é criar regras e leis sufocantes. Às vezes, quando a gente fala de hábitos, parece isso. Vamos criar regras, leis. Não, aqui a ideia é pensarmos juntos, conversarmos juntos com os jovens. Como eu vou trabalhar na segunda aula, esta ideia de trazê-los para um relacionamento mais dialogal. A ideia é, vamos pensar nos hábitos, vamos mostrar para eles o que nos ajudou, em termos de hábitos, a vencer tentações, a lutar contra as dificuldades, a enfrentar barreiras, a nos elevar espiritualmente. Então, aqui são aspectos importantes. Sem esses hábitos, eles não vão conseguir viver o cristianismo, entende? O cristianismo vai ser só teórico. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque existe uma ala da igreja que muitas vezes se preocupa muito com a mente. A mente é de grande relevância. Ninguém quer negar isso. Mas, por outro lado, se esse conhecimento ele não depura em afeições, e essas afeições não geram prática, então o processo integral não está acontecendo. Não adianta despejar conhecimento sobre eles. Não adianta para que eles façam provas na igreja, para que eles façam gincanas, dinâmicas e saibam o nome dos personagens bíblicos. Então, tudo isso é entretenimento, é legal, mas não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é ver aquele conhecimento depurando, encarnando. Este é o nosso propósito. Então, como conselheiros, nós temos olhos bem atentos para este conhecimento sendo evidenciado, sendo mostrado. E nesse sentido, a gente precisa ter um diálogo muito próximo, por exemplo, com os pais, para perceber se de fato tem acontecido. Tem um material, um artigo em inglês do Ministério, né, do Colisão, né, sobre aconselhamento, e ele vai nos falar sobre alguns conselhos que nós podemos dar aí para os jovens. E ele nos diz algo interessante, né, sobre essa ideia de que aquilo que o jovem planta hoje é aquilo que ele vai ser amanhã, né? Ele nos diz, ó, em Provérbios existem 368 consequências temporais negativas e 324 positivas, direcionadas aos jovens, para que as considerem ao tomar decisões na vida. Então, nota o que está acontecendo aqui. Então, a gente está colocando diante deles, como conselheiros, as consequências. Então, o livro de Provérbios, nesse sentido, ele é maravilhoso para que a gente possa utilizar, para que eles possam ir notando e percebendo essas consequências. O benefício do trabalho duro, a pobreza que resulta da preguiça, a armadilha de fazer promessas tolas, sua vulnerabilidade para ser sexualmente seduzido, mesmo dentro de um ambiente cristão, as consequências da amizade sábias ou tolas, e outras centenas mais. Então, nossos jovens, eles estão ou entrarão num período de muitas decisões, e eles precisam estar diante de consequências, ônus e bônus, daquilo que eles decidirão, daquilo que eles vão tomar para si. Então, o livro de Provérbios, basicamente, ele utiliza essa ferramenta, né? E olha o que esse artigo nos exorta. Os conselhos de Provérbios não são neutros a respeito do que constitui uma vida sábia. Eles também não tomam as decisões em lugar dos jovens. Importantíssimo. O conselheiro não toma a decisão em lugar dos jovens. Não adianta aquela ideia ser excelente para nós. O conselheiro tem que fazer por onde aquela ideia começar a ser relevante e importante para o jovem. Ele tem que perceber aquilo. E não adianta ele simplesmente dizer que concorda conosco da boca para fora, para nos agradar.
nós temos que perceber se aquilo está entranhando nele. Ao conversar, ao gastar tempo com ele, ele só vai tomar determinadas decisões com base em boas consequências se ele de fato perceber que aquelas são boas consequências. Então nós precisamos, neste ponto aqui, não cair naquele erro de que basta a gente dizer, sim, tudo começa pelo ensino, não tem como não ser. Tudo começa a partir daquilo que a Bíblia diz. Mas, por outro lado, o serviço, o trabalho do aconselhamento não para aí, vai bem além. Olha o que o texto vai nos dizer. Mas são claros em dizer o que é prudente e o que é insensato em suas escolhas e em explicar a razão de ser assim. Os resultados habituais das escolhas que eles fazem é uma porta de entrada para chegar à motivação do coração dos adolescentes. Então a gente está com este propósito, né? De conhecer e lidar com o coração. Então essas escolhas, elas nos apontam, elas nos mostram, é um mapa. Então aquilo que eles fazem, aquilo que eles dizem é proveniente do coração. Nosso alvo não é apenas conseguir que os jovens façam aquilo que é certo, como os fariseus, outro aspecto de grande relevância. Então nós não estamos querendo aqui simplesmente adestrar cães. Então aqui não é um treinamento meramente de adestramento para que eles façam o que nós queremos mediante determinadas ordens certas. A ideia aqui não é essa. A ideia é lidar com algo muito maior e muito mais importante. Por quê? Porque eles podem fazer algumas coisas, mas nós podemos estar ensinando sem percebermos a hipocrisia. Então, por exemplo, quando nós incentivamos, até mesmo as crianças aqui, serve até para aconselhamento infantil, quando a gente incentiva crianças e jovens a fazer algo e quando ele faz algo nós damos uma recompensa, que é o tratamento, por exemplo, que é feito inclusive em adestramento, né, de animais, eles recebem recompensa eles estão fazendo mediante aquela recompensa. Mas quando eles não estiverem juntamente conosco e não tiver a recompensa para ser feita, eles não vão ver a necessidade. Por quê? Porque eles não vão receber a recompensa. Então, não é que, biblicamente falando, nós não podemos ser motivados por recompensas. Sim, o próprio Deus nos fala de galardões do próprio céu e coisas do tipo, da presença dele. Nós só temos que ter cuidado para que o uso de recompensas não seja usado de maneira a produzir hipocrisia, falsa religiosidade, onde o seu filho ele vai ser uma coisa na sua presença e outra coisa completamente diferente na sua ausência. E provavelmente ele vai ser ele mesmo na sua ausência. Por quê? Porque na sua presença ele monta o tipo para receber a recompensa, o elogio. A recompensa não é meramente financeira e coisa do tipo, né? Não são promessas de viagem meramente, mas também recompensas de elogios e coisas desse tipo, né? Então, dando para eles um reforço positivo ou coisas assim. Nós queremos atingir e ganhar o coração. Pensa nisso, este é o ponto. No entanto, as quase 700 consequências traçadas em Provérbios parecem apontar que a nossa ajuda dirigida aos adolescentes deve começar com conselhos que alertam para tais consequências. Então, eles precisam conhecer as consequências. Então, nós precisamos ensinar essas consequências. E à medida que a gente convive e vive com eles, a gente vai estar apontando as consequências e eles vão estar percebendo. E eles vão notar e vão aprender a fazer uma leitura de mundo, analisando se aquilo que foi ensinado, se aquelas consequências elas são reais ou não. E como são bíblicas, são reais. Nós não estamos falando aqui daquilo que a gente pensa sobre a vida, mas daquilo que Provérbios nos dá como consequências. Então, consequências positivas e negativas. Nesse sentido, não devemos ter medo de ensinar e dizer para eles, veja a vida, perceba se não é assim. E na hora que algo acontecer nesse sentido, nós temos uma oportunidade enorme de ir mostrando. Lembra que o discipulado, dentro da cultura judaica, o ensinamento, ele era muito prático. Por isso que, por exemplo, lá em Deuteronômio, quando diz que a gente deve ensinar a criança, Deuteronômio 6,
diz que a gente deve ensinar em todo momento, no caminho, ao deitar, ao levantar, no trabalho. Por quê? Porque a gente ensina uma verdade e a gente tem que pedir para ele perceber. A gente tem que dar tempo para que ele note, até que alguns eventos aconteçam, algumas coisas ocorram e ele perceba que de fato é daquela maneira e daquela forma. Então a gente tem que ter paciência nesse processo aqui de aconselhamento. É bem provável que eles já tenham feito algumas escolhas ruins em algum momento, que podem ter resultado em consequências dolorosas para eles. No entanto, como cristãos, tais escolhas não definem a identidade de cada um deles. Um outro ponto muito importante. Nós vamos ter uma aula só sobre identidade, porque os jovens eles estão em busca de firmar a sua identidade. E um dos aspectos que a gente quer martelar e bater com você durante esse curso é que a gente tem que ter cuidado para que a gente não venha colocar sobre eles, ou sobre a identidade deles, uma decisão errada, algo que eles fizeram ou um pecado característico. A identidade deles não se restringe ou não está de maneira mais centrada naquilo que foi feito de bom ou de ruim nesse sentido. É algo muito além. De fato, nós nos expressamos, nós mostramos o nosso coração por aquilo que nós fazemos. Mas a gente tem que ter muito cuidado aqui neste momento, porque eles têm uma tendência de olhar para aquilo que eles fizeram e olhar com uma lente de aumento para aquilo, e se nós ajudarmos aquilo a crescer demais, eles se perdem na sua identidade e eles começam a se achar e a se ver por lentes erradas. Olha o que nós temos aqui. O fato, porém, é que os adolescentes costumam ser míopes e enxergar apenas o que está perto. Eles não veem um quadro maior. E agora o que cabe a nós, conselheiros? Mas você pode ajudá-los a ter uma visão mais ampla da vida, mostrando-lhes que eles já tomaram algumas boas decisões no passado também e são capazes de fazê-lo novamente. Nós precisamos lembrar para eles de boas decisões que eles tomaram e não simplesmente focalizar na decisão errada até matá-los, até acabar com todo o senso, vigor e energia de lutar pela santidade. Então é isto que pode dar a eles um senso de que as coisas ainda podem ser diferentes, de que as mudanças são possíveis com Cristo e de que a identidade deles está em Cristo e não simplesmente num pecado. Eu vou trabalhar e vou mostrar mais este aspecto aí. São 5 razões que nós queremos trabalhar aqui. A quarta é: o diabo faz um esforço especial para destruir as almas dos jovens. Temos que lembrar disso. A própria Bíblia diz: jovens, vós sois fortes, tendes vencido o maligno. Há uma luta direta contra o maligno na juventude. E a gente precisa lembrar como conselheiros e lembrar para os nossos aconselhados de que não se trata simplesmente de uma atração, de um desejo. Se trata de uma luta espiritual. Eu temo que algumas igrejas tenham se perdido já faz tempo nesse aspecto aqui. E tenham caído num daqueles erros que C.S. Lewis menciona como 2 terríveis erros no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele começa a obra dizendo, por exemplo, que existem 2 grandes erros quando a gente fala sobre os demônios. Um é que a gente hipervaloriza os demônios, por assim dizer, né? Então damos a eles grande destaque. O outro é que nós simplesmente vivemos como se eles não existissem, como se a luta não fosse diabólica, satânica. E nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar que muitas das ações, reações que os nossos jovens têm são de fato precisam ser de fato lidas através de uma luta espiritual, e eles têm que entender isso precisa ser internalizado, porque senão eles se tornam meramente materialistas, eles entendem que não existe isso, e a gente precisa abrir os olhos deles para esta questão. Satanás sabe, o Riley vai nos dizer muito bem, que os jovens constituirão a próxima geração.
Então, sem perda de tempo, ele emprega todo o artifício para tomar posse da vida deles. No início de suas vidas, ele lhes diz: é muito cedo para você servir a Deus. E no final ele dirá: agora é tarde demais. Nós precisamos urgentemente perceber a grande relevância e importância dos jovens dentro de uma família, dentro de um contexto social e dentro de um contexto eclesiástico. Então, os nossos jovens, eles serão os diáconos e os pastores de amanhã, mas nós não podemos vê-los apenas no futuro. Eles serão, eles já são de grande valor. Eles já abençoam grandemente a igreja na atualidade. E Satanás sabe disso. Então, se você tem uma igreja com muitos jovens, você sabe o quanto os jovens, eles movimentam e eles abençoam todo o corpo. Se você tem uma igreja com poucos jovens, certamente você sente falta deles. Eles são de grande importância, de grande relevância. Eles têm um espírito, nesse sentido, diferente dos nossos. Por isso a importância de uma unidade composta de diferentes. Então, onde todos se complementam, onde todos se ajudam. Então, nós precisamos entender que deve-se haver um grande investimento, inclusive financeiro, na vida dos jovens da igreja, porque eles são valiosíssimos. Se você não sabe disso, Satanás sabe. Se você não investe neles, saiba que Satanás investe. E nós, como igreja, precisamos acordar urgentemente para isso, porque às vezes nem recurso para os jovens tem, nem recurso para fazer programações, às vezes não há nem sequer uma unidade entre pais, professores, líderes e pastores, para que a gente possa unir forças e disponibilizar nossos carros para abençoá-los em programações e ajudá-los. Se nós não fizermos isto, se nós não estivermos dispostos a investir neles, nós vamos perdê-los para Satanás. É questão de tempo, porque o investimento de Satanás é grande na vida deles, ele entende. E o que ele quer para eles? Ele basicamente quer dizer para eles o tempo inteiro: olha, é cedo para servir a Deus, aproveite a vida, tem muita coisa lá fora. Para quê? Para que chegue o momento onde ele possa dizer: agora é tarde demais. Quinto aspecto e último: os jovens precisam de aconselhamento, porque se começarem a servir a Deus agora, serão poupados de terríveis experiências e muitas tristezas. E aqui nós precisamos pensar na nossa própria experiência, no que nós já vivemos, no que nós já passamos. Então, quantas experiências terríveis nós tivemos. Talvez você não teve a oportunidade de ser crente na sua juventude e você lamente muito hoje, entendendo o quanto isso teria sido benéfico para a sua vida. Mas Deus é soberano. Se isso não aconteceu, então Deus estava à frente, sendo o Senhor do tempo. Isso não é para que cause tristeza em nós, mas para que isso sirva de mola propulsora para alertarmos e abençoarmos aqueles que têm esta oportunidade. Então nós precisamos lembrar de que muito daquilo que a gente viveu e experimentou traz tristeza, traz angústia para nós até hoje. Não que Cristo não tenha pagado os nossos pecados, não, todos foram pagos na cruz, nós sabemos disso. Mas certas lembranças ainda trazem para nós sentimentos que nós não gostaríamos de ter. Às vezes um cheiro, às vezes uma música, um som. E isso já nos lembra algumas coisas, às vezes um gosto. E os nossos jovens podem ser grandemente poupados disso. Até porque algumas dessas experiências que adentram na vida adulta de um crente podem acabar trazendo, inclusive, problemas para o casamento, para o relacionamento. Então, experiências sexuais que você pode ter tido lá naquele momento e naquele período e que você não consegue esquecer, que grudam. Você já percebeu como é difícil se desatrelar de imagens das nossas experiências, porque as experiências acabam se tornando nós, elas acabam fazendo parte da história da nossa vida, não tem como apagar com uma borracha. Então a gente precisa, nesse sentido, lembrar que nós estamos lutando
para que a vida dos nossos jovens sejam mais fáceis em quesito de santidade, para que eles consigam ter uma trilha, por assim dizer, um pouco mais asséptica, um pouco mais limpa de experiências danosas e difíceis que nós mesmos já tivemos lá atrás. Olha o que o Riley vai nos dizer: as tolices que um jovem comete, o tempo desperdiçado, os erros praticados, as más companhias mantidas por ele, os males causados a si próprio, tanto no corpo quanto no espírito, as chances de felicidade jogadas fora, as oportunidades de ser útil que foram desprezadas, todas estas são coisas que frequentemente amarguram a consciência de um ancião. Então, amizades, relacionamentos que nós tivemos e que não nos trouxe nenhum benefício. Então, atitudes, decisões, e que nós sabemos que de fato foi jogar tempo fora, energia fora, tempo de fato desperdiçado, e nós devemos ajudá-los nesse sentido. Agora, temos que ter cuidado, porque eles precisam ter as experiências deles. Facilmente eles vão dizer: você viveu e não quer que eu viva? Então a gente tem que ter muita sabedoria, sensibilidade para então ajudá-los nesse sentido aqui. E eles precisam perceber que de fato nós não estamos querendo meramente privá-los, mas que nós estamos querendo abençoá-los. Eles precisam entender isso, né? De que aquilo que nós estamos fazendo de fato é para o bem. Se eles perceberem que se trata simplesmente de mais uma regra, de mais uma lei, de mais uma norma, então eles vão questionar essas regras, leis e normas, e às vezes até devem questioná-las, né? Então a gente precisa ter sabedoria aqui nesse sentido, né? De tentar ajudá-los e tentar, por exemplo, evitar sempre comparações entre nós e eles. Não, mas na minha época eu não fazia isso, na minha época era aquilo. A gente tem que ter cuidado de usar as nossas experiências como um trampolim transformador, como algo abençoador e não como algo paralisador. Então as duas coisas podem acontecer. A sua experiência pode ser paralisadora para ele ou para ela, ou pode ser muito abençoadora para ele e para ela. Então a gente tem que ter muita consciência disso aqui. Os jovens estão sujeitos a dolorosas e enganosas decisões, como nós já mencionamos, que os farão sofrer durante toda a vida. Quiseram seguir os próprios caminhos, não aceitaram conselhos, fizeram alianças que resultam na completa infelicidade, escolheram uma profissão incompatível, lá na frente reconhecerão, mas infelizmente os olhos se abriram tarde demais. Não podem mais reparar os erros. Alguns erros eles podem ser reparados, outros não. Então nós precisamos abençoá-los nesse sentido, estar com eles, caminhar com eles nesse sentido. É fato que alguns não aceitarão conselhos, e eu vou inclusive na próxima aula, a nossa próxima aula vai ser voltada para entender inclusive o porquê que alguns não aceitam conselhos. Mas a gente precisa também tirar um fardo, e eu quero começar a tirar esse fardo de você, de que pai, mãe, pastores e responsáveis que lutam tanto por seus jovens, de que no final das contas, por mais que nós trabalhemos e façamos tudo com muita responsabilidade, a decisão é deles. Eles vão tomar decisão, eles vão responder diante de Deus. E a gente tem que aprender a tirar a carga da culpa de nós, se nós de fato fizermos a nossa parte. Temos que ter muito cuidado em não ficar nos oprimindo por conta de decisões que os nossos filhos fizeram, mesmo sendo tão alertados, mesmo tendo tido tanto investimento na vida deles. Conselheiros não são os donos da vida deles. Mesmo os pais, em algum momento, vão perceber que seus filhos eles vão cada vez mais tomando a frente de suas vidas. Então a gente precisa entender que conselhos nesse sentido aqui não é sinônimo de ordens, de que eles vão fazer exatamente aquilo que a gente queria. E quando eles não fizerem, a gente precisa orar por eles, ajudá-los, ter uma vida de joelhos prostrados por eles, e que eles aprendam com as decisões e os erros. Nós queremos evitar,
mas às vezes nós não podemos evitar, porque é maior do que nós não estamos lidando com bonecos, estamos lidando com pessoas que tomam suas próprias decisões. Temos que lembrar disso e tirar um pouco também do fardo e da culpa que pode pesar sobre você, sobre mim como conselheiro. Jovem, o Riley vai encerrando. Gostaria que você conhecesse o conforto que há em uma consciência não sobrecarregada com uma longa lista de pecados próprios da mocidade. Esses pecados são feridas que traspassam o espírito, é um aguilhão que fere a alma. Pergunte aos crentes, e penso que muito ouvirá. Quem me dera pudesse viver a minha juventude novamente. Sim, nós queremos que as feridas que podem ser criadas pelas experiências neles possam ser amenizadas, diminuídas, que eles sofram menos. Então, todo o coração de conselheiro deve ter o sentimento de que o seu trabalho é muito relevante e importante, porque de fato pode moldar e ajudar pessoas a ter uma vida próxima de Deus, uma vida de qualidade muito melhor, um bem-estar muito maior. Então nós não estamos brincando aqui de dar conselhos, nós não podemos entrar naquela crise de que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho inútil, sem valor ou coisa do tipo. Entenda, seu trabalho é de suma importância e relevância, porque você está de fato amando aquela pessoa por saber que o aguilhão na alma dela vai fazer com que ela não possa atingir o patamar espiritual que Deus espera dela, e que os gemidos serão grandes, e a gente está ali de fato para ajudá-las e abençoá-las. Muitas vezes nós pensamos e até valorizamos demais a ajuda física do corpo, né? Um tratamento médico, um tratamento feito por especialistas no corpo, e desprezamos o valor de um tratamento na alma. Mas muitas e muitas pessoas definham no corpo por causa da alma, que são os problemas psicossomáticos. E a gente precisa entender isso e ajudar os nossos jovens com isso. Quando ainda não chegam ao extremo de, inclusive, tirarem suas vidas, não porque estão doentes, não por causa de um problema biológico e físico, mas por causa das doenças da alma. E a gente precisa entender a suma relevância e importância disso. Por último, o Riley nos diz: o inferno é uma realidade que vem a ser descoberta tarde demais. O que a juventude semear, a velhice colherá. Riley nos alerta para aqueles que não têm uma espiritualidade genuína, aconselhá-los, acompanhá-los, mentoreá-los. É de fato tentar alertá-los que o inferno é real. E essa realidade pode ser descoberta tarde demais. E a gente precisa tentar fazer com que eles possam perceber o inferno hoje. Existem alguns autores, algumas obras interessantes, e existe um homem chamado Leonardo Ravenhill. Eu não concordo exatamente com todos os pontos dele, mas reconheço a seriedade da vida cristã. E um dos aspectos que ele nos diz é: se nós tivéssemos condições de passar 5 minutos no inferno, nós seríamos completamente diferentes. Um conselheiro precisa ajudar com que os seus jovens entendam o inferno, percebam o inferno como ele de fato é. Se nós não fazemos isso, se eles não tremem diante disso, se eles não estão com as descrições e as imagens mais claras possíveis na mente, eles de fato podem começar a acreditar que o inferno é aqui. É simplesmente passar por alguns problemas, como algumas pessoas já acreditam, e eles podem descobrir o inferno tarde demais, como aconteceu naquela parábola, né, do rico e Lázaro. Por que então capacitar nossos conselheiros? Por que investir tempo neste curso, nesse treinamento, em nos habilitar ainda mais para aconselhar jovens?
Primeiro, porque eles precisam muito, nós acabamos de notar. Os pais precisam demais. Nós teremos uma aula para falar bastante para os pais. Porque as igrejas precisam de espiritualidade autêntica, precisam muito dos seus jovens. E porque a nossa sociedade precisa muito de jovens que cresçam sensatos, equilibrados e sejam bênção aí dentro da nossa realidade, não sejam massa de manobra na mão de algumas pessoas que têm um caráter péssimo. E, como nós iremos perceber agora na próxima aula, porque Deus mandou. Isso mesmo. Então, nós devemos nos habilitar e ser o máximo capacitados nesta obra, porque é o que Deus requer de nós. Então, na aula de número 2, nós iremos basicamente começar a trabalhar que o aconselhamento de jovens é uma ordem divina. E eu quero perceber e analisar um texto de grande relevância nas Escrituras, que nos adverte a respeito da ordem que eu tenho de Deus para que eu possa abençoar, socorrer a minha geração. Então, espero que esta aula tenha te abençoado, tenha te empolgado e que você esteja pronto aí para estar conosco na aula de número 2, tá bom? Então, para aqueles que estão na pós-graduação, vocês automaticamente estarão na aula de número 2. Para aqueles que assistiram esta aula gratuita e querem assistir às demais aulas, temos ainda 9 aulas pela frente, material ainda muito rico. Então, faça sua inscrição aí no site da Faculdade Batista do Cariri, tá bom? Abraço, espero ter abençoado sua vida. Até mais.